Vamos lá então com Sextou na Assembleia Legislativa. Eu sou o Benhur Ferreira, gerente da escola aqui da Assembleia Legislativa, senador Rames Tebet, e o Sextou é uma maneira que nós criamos aqui na Assembleia para toda sexta-feira discutir qualidade de vida, bem-estar, cidadania, enfim. Então, bem-vindo ao Sextou. Agora, por causa da pandemia, nessa modalidade, né? Tudo é gravado, você pode acessar a hora que você quiser, é uma experiência nova, espero que seja gratificante, até porque o tema de hoje é muito interessante. E eu antes de falar do tema, quero só apresentar, estou muito bem acompanhado pela Karine Cortez. Karine, tudo bem? Bem-vinda. Olá, tudo bem? Obrigada mais uma vez pelo convite, Benhur. E vamos falar um pouquinho, né, sobre essa morena, Campo Grande, que nós estamos aí no mês do aniversário de Campo Grande. Isso mesmo, a Karine já até colocou aqui, o tema de hoje é Campo Grande, quem é esta morena? E para fazer esse debate histórico, sociológico, entender um pouco quem nós somos, esse caldeirão, convidamos talvez um dos intelectuais mais renomados do Mato Grosso do Sul, foi meu professor lá no século passado, professor Paulo Cabral. Cabral, bem-vindo. Eu agradeço o convite e vamos lá. Vamos lá? Então vamos começar lá dos primórdios, né? Campo Grande, a fundação de Campo Grande, você comentava comigo que hoje é uma disputa de narrativa sobre a fundação de Campo Grande. Conta um pouco, contextualiza. Sobre a real idade de Campo Grande, né? Ótimo. Qual é a idade de Campo Grande? Aí a gente pode ter diferentes marcos. Um deles é a instalação do arraial. E, segundo a crônica e muitos documentos, você tem o arraial sendo fundado em 1872. De sorte que, por esse marco, Campo Grande já estaria com 149 anos. O ano que vem, Sesc centenário da fundação do arraial. Aí tem 1899 a emancipação, que é essa a data que está sendo comemorada de 122 anos. Né? E tem ainda 1919, salvo engano, que é a elevação à cidade. Né? De todo modo, marcos temporais à parte e narrativas à parte, porque aí há uma disputa, não... antes de Campo Grande já existia a Fazenda Cabreúva. Hoje, inclusive, está sendo lançado um livro pelo Ricardo e pelo padre Tiago Figueiró, onde eles reivindicam que a Fazenda Cabreúva antecede a chegada de Zé Antônio Pereira. Né? Inclusive, parte das terras de Campo Grande seriam da fazenda. Né? Enfim, isso tudo até é muito interessante quando você vê essa disputa de narrativas, porque elas estimulam a pesquisa histórica. Então vamos pesquisar, vamos ver o que aconteceu. Mas, deixando de lado essas questões, que são de alguma maneira mais políticas e acadêmicas, o que a gente tem muito presente é o extremo vazio do Centro-Oeste. Para se ter uma ideia, no ano da criação do Arraial, 1872, foi o ano do primeiro censo no Brasil. Por sinal, muitíssimo bem feito, não tinha acho que nem máquina de calcular. E é uma coisa fantástica a gente examinar o censo de 1872. E ele computou cerca de 10 milhões de brasileiros. E na província do Mato Grosso Uno, contaram só 60 mil pessoas. Com extensão imensa. Está certo que provavelmente a população indígena não deve ter sido computada, as distâncias podem ter dificultado, quer dizer, esse número eu suponho que seja subestimado. De todo modo, ainda que fossem 100 mil, para o estado inteiro era um vazio. E então, até 1857,
o território atual de Mato Grosso do Sul, excluída a faixa de fronteira que vai de Mundo Novo até Murtinho, que não estava incorporada porque era uma zona neutra que foi objeto de disputa na Guerra do Paraguai e só depois da guerra que anexou a província do Mato Grosso, né? Mas o restante do território correspondia ao município de Corumbá. Quer dizer, Mato Grosso do Sul era Corumbá. Em 1857, a gente tem a emancipação de Miranda e, em seguida, de Paranaíba, com uma diferença de 3 meses. E aí, então, ficaram 3 municípios. Em 1870, já consequência da guerra, é emancipada Nioaque. Então, tem o 4º município. E aí, em 1899, emancipa Campo Grande e Coxim. Paulo, essa questão de Campo Grande, a nossa grande cidade do sul era Corumbá. Sim. Assim, todas as não questões era grande, econômicas. era única. Era única. Mas assim, já no século XX, essa questão da economia, o Corumbá tinha um relevo maior. Quando que Campo Grande começa a se despontar? Tá, então vamos por pedaços. Vamos. Campo Grande, quando emancipa, tem 100 mil quilômetros quadrados. Para vocês terem uma noção, no sul o limite era o Rio Paraná, no norte era Camapuã, no oeste era Aquidauana e no leste era Água Clara. Campo Grande era desse tamanhozinho. E então, a gente precisa agora ir para um outro assunto que aparentemente não tem nada a ver, mas que é decisivo para te responder essa questão, que é o seguinte: na Guerra do Paraguai houve a retirada da Laguna. A retirada da Laguna é um episódio de fracasso do Exército Brasileiro. O flanco mato-grossense ele estava extremamente desguarnecido, tanto que no início da guerra os paraguaios chegam até Coxim, tomam Corumbá, enfim. E quando vai se tentar entrar no território paraguaio, o exército brasileiro é expulso. Fim da guerra, você tem a anexação daquela faixa de fronteira de Mundo Novo até Murtinho e você tem a consciência de que o Mato Grosso era o calcanhar de Aquiles da defesa brasileira. Então, vai haver uma preocupação, tanto que é curioso, porque quase todos os comandos militares costumavam ficar na capital do estado, onde ele estivesse sediado. O comando do Mato Grosso era sediado em Corumbá, não em Cuiabá, porque justamente essa parte aqui do sul do Mato Grosso era o ponto vulnerável da nossa defesa. E essa percepção ficou muito clara. Quando, no século XX, se decide pela construção da Estrada de Ferro Noroeste, ela tem uma iniciativa privada no trecho de Bauru a Três Lagoas, que obedece ao que costumeiramente acontecia nas lavouras de café. Os fazendeiros se cotizavam e bancavam a ferrovia porque era indispensável para escoar a produção. Mas no trecho Itapura-Porto Esperança, que hoje a gente fala Três Lagoas a Corumbá, não havia interesse econômico. Era um enorme vazio sem interesse econômico. E as elites cuiabanas pleiteavam há muito uma ferrovia, parará. E então, o Ministério da Guerra é que vai fazer a discussão dessa ferrovia e é quem define o traçado. E o traçado, então, fica de Itapura a Porto Esperança e não a Cuiabá. Mas, de todo modo, Campo Grande era um ponto de passagem, fosse para Cuiabá ou
para a coisa. E aí se faz também um ramal de Campo Grande, se projeta um ramal de Campo Grande para Ponta Porã. Isso obedecia a duas exigências. Uma, a política internacional, porque o Brasil disputava com a Argentina a hegemonia da América do Sul. E a Argentina já tinha aberto uma passagem ferroviária da Bolívia para a Argentina. Então o Brasil precisava neutralizar essa vantagem da Argentina, fazendo a ligação, dando uma saída para a Bolívia via a ferrovia. Tanto que depois ela vai até Corumbá e se liga a ferrocarriles. E a outra razão era a estratégia, porque era preciso defender as fronteiras internacionais, tanto bolivianas quanto paraguaias. E aí a gente tem que ter a clareza de que a ferrovia é uma coisa extremamente moderna. Porque hoje a gente fala ferrovia, pô, não dá para entender. Mas para se ter uma noção, uma viagem normal de Campo Grande a São Paulo, por via terrestre, levava, em média, se nada acontecesse, se nenhuma tempestade se abatesse, cerca de um mês. Com a ferrovia, quando inaugurada, se fazia esse percurso em apenas 3 dias e 3 noites. Quer dizer, isso parece um absurdo quando a gente pensa a velocidade contemporânea. É verdade. Paulo, desculpa só te interromper. Karine, você chegou a conhecer, viajou de trem? Sim, sim. Vim muito de Corumbá para cá. Sério? Muito bom. Sim, sou corumbaense. Eu acho que o trem está na memória de todos os sul-mato-grossenses que viveram esse tempo. Eu morei aqui da UAN, então pegava, era litorina, né? Litorina. Isso, também cheguei, A litorina porque minha mãe era de Aquidauana. De Aquidauana. Então, essa parte da... Então, só para Então o trem, ele... Quer dizer, você tem o trem indo para Corumbá e depois para Ponta Porã, guarnecendo as fronteiras internacionais. Aí o que acontece? O quartel-general está fazendo um século esse ano, vem de Corumbá para Campo Grande. E aí se constrói aquele prédio do quartel-general na Afonso Pena, que foi inaugurado em 22. Está fazendo 100 anos ano que vem, então? 100 anos. E então é um monumento histórico da maior importância para Campo Grande. E aí, o que vai acontecer? O comércio, que era a grande atividade de Corumbá, porque vinha pela Bacia do Prata e chegava em Corumbá, e de Corumbá era distribuído para Cuiabá, para o restante do Mato Grosso, até Goiás. Quer dizer, Corumbá abastecia essas fronteiras goianas. Esse comércio começa a se deslocar para Campo Grande, porque era muito mais econômico, barato, comprar em São Paulo ou no Rio de Janeiro e trazer de trem. E daqui de Campo Grande escoar para o restante. Então, é quando, por conta da ferrovia, Campo Grande se beneficia de ser uma sede de região militar, que é uma coisa que impacta muito a vida local, e o comércio vai se desenvolvendo. Paulo, até por causa do nosso tempo, vou ter que dar uma abreviada, seria ótimo se a gente pudesse seguir, né? Vou trazer já, aí o telespectador me perdoe, mas o tempo, já trazer mais, digamos assim... Para perto. Para perto, e esse sentimento do Mato Grosso do Sul, que Campo Grande vai liderar, vai se tornar capital, um pouco mais na década de 70, mas enfim, como é que nasce essa coisa de... Por exemplo, eu, quando era menino, eu me lembro, quando teve a separação do Estado, o pessoal xingava os cuiabanos na rua. Sim. Em estádio de futebol tinha do Morenão, o juiz entrava em campo. Existia essa rixa aí, né? Muito forte. Muito forte. E tinha uma razão, porque o Sul, depois da guerra, teve o ciclo da erva mate. E era a grana que sustentava o Estado inteiro, só que ia tudo para Cuiabá e vinha muito pouco para cá. E é exatamente essa razão que vai lançando o germe do separatismo.
Então, naquelas sedições que seguiram a proclamação da República, até por volta de 1910, é muito presente essa coisa do separatismo, não como foco principal, mas está presente. Em 32 a gente tem a ligação de Campo Grande com a Revolução Constitucionalista e o governo paralelo durante o tempo em que a Revolução aconteceu. E aí, em 34... Só porque antes de você prosseguir, em 32, o sul do Mato Grosso se une a São Paulo contra Getúlio. O norte, Cuiabá era pró-Getúlio? Era legalista. E agora, na realidade, embora muitos historiadores admitam que o pretexto dessa adesão tenha sido a Constituição e o antigetulismo, na realidade eu acho que era o separatismo, porque a Revolução Paulista também tinha um componente separatista. Os paulistas diziam, nós somos a locomotiva do Brasil, carregamos não sei quantos estados, e havia no bojo da Revolução Constitucionalista essa ideia separatista. E, na realidade, a Constituição foi só um pretexto, porque o que os paulistas pretendiam era a retomada do poder que eles tinham desde o Império e que com a Revolução de 30 eles perderam. Né? Bem, mas então houve essa adesão. Não funcionou. Em 34, os estudantes sul-mato-grossenses formam a Liga Sul-Mato-Grossense, fazem um abaixo-assinado de 13 mil assinaturas, que é uma coisa fabulosa para a época. Conseguir 13 numa época mil. em que o analfabetismo graçava, mas não passou a criação do Estado. E aí, novamente, o trem. O trem é um elemento de modernidade, tá? Embora isso possa parecer estranho, ele é. E por onde ele passou, ele não levava só gente. Ele levava mercadorias, ele levava notícias, ele levava os filmes que eram exibidos nos cinemas, ainda que com atraso. Ou seja, ele trazia os jornais. Então, o trem é um elemento crucial. Também, né? Sim, o trem é um elemento crucial. E ele vai permitir que a mentalidade do Sul vá se diferenciando da do Norte. Então, enquanto o Norte é tradicionalista, o Sul é a modernidade. E eu entendo que essa coisa é importante, não só para Campo Grande, que foi de todas as cidades por onde o trem corre, a que mais se beneficiou da sua... Não só economicamente, culturalmente, demograficamente, porque a própria construção já trouxe os japoneses. Quer dizer, a colônia Okinawa, que a gente tem aqui em todos os quadrantes de Campo Grande, ela surge com o trem, porque eles vêm trabalhando nas frentes de trabalho e decidem ficar por aqui. Mas daí você me dá um gancho para a questão da nossa composição. Então, nós temos essa questão lá atrás, na presença de paulistas, mineiros, os japoneses no século XX, você tem a presença negra também. Sim. Que lutaram na Tia Eva, que lutaram na Guerra do Paraguai. Não só. O exército de Porto Murtinho, eu fiquei muito impressionado quando lá estive, porque nas fotos você vê muitos negros. E aí o que era? Porto Murtinho era o fim do Brasil. Então, os recrutas negros de São Paulo, Rio de Janeiro, eram mandados para Murtinho. E muitos permaneceram. E Campo Grande, então voltando aqui, essa nossa composição, você tem a forte presença também, pessoal oriundo do Oriente Médio, armênio, libanês, sírio, turco, né, tradicional, e você então tem uma miscigenação, assim, né? Como é que o senhor vê isso? O que isso trouxe de benefício para a capital? Na realidade, os grupos predominantes eram os árabes e os japoneses. Tanto que tinha um ditado que dizia que Campo Grande era uma ilha de turco cercada de japonês por todos os lados. Né? Agora, claro, houve gregos, portugueses, italianos, espanhóis, europeus de toda parte, muitos paraguaios, bolivianos e gentes de outras partes do Brasil.
a partir dos anos 70, muitos sulistas, dos 60, com a expansão da fronteira agrícola, promovida pelo governo Juscelino, o sul do Mato Grosso é logo incorporado, em seguida vem a ciência permitindo a correção do solo ácido do cerrado, tornando ele extremamente agricultável, e aí isso atrai principalmente sulistas. E aí a gente tem esse caldeamento que é fantástico, não é? Então, por exemplo, um dia eu estava num restaurante árabe em São Paulo e perguntaram se eu era Patrícia, eu disse que não, mas que gostava muito da comida, e aí falei para os caras, que eram todos Brema, vocês conhecem chambura? E eles não conheciam, porque chambura é uma comida típica da Turquia, e que aqui em Campo Grande a gente encontra com relativa frequência e que é muito gostoso. Então, nós temos assim o soba. O soba, muitos japoneses não conhecem, porque ele é um elemento típico da cultura de Okinawa, não é da cultura japonesa. Então, muitos japoneses, quando chegavam a Campo Grande e iam na feirona, conhecer o soba, era uma novidade, porque é alguma coisa que só nós que temos, trazida pelos imigrantes de Okinawa. Então, Campo Grande teve o privilégio. E uma característica interessante que eu não mencionei, pelo censo de 1940, e aí, em 1940, Rio Brilhante já tinha se emancipado, então o limite de Campo Grande ficou no sul, o atual, lá no Anhanduí. E em 43 emancipou o Ribas do Rio Pardo. Aí depois, em 49, emancipa Rochedo, e em 53, Jaraguari, que ia de Jaraguari até São Gabriel, Terenos e Corguinho. E aí, em 53, Campo Grande ficou do tamanho que ele é hoje. Mas, em 40, a população urbana de Campo Grande, que contava toda a população das sedes de distrito, correspondia a 2/3, e a população rural a 1/3. Era exatamente o inverso da situação do Brasil, em que, em 1940, 2/3 eram rurais e só 1/3 urbano. Então, a gente vê a vocação precoce de Campo Grande para o urbanismo. Setor de serviços. Setor de serviços. Então, aí, a educação cresce muito. Por quê? Porque tinham os religiosos, tanto pastores quanto padres, que tinham o domínio da área de humanas. Quando o comando é transferido para cá, os militares tinham as exatas e biológicas. Então, isso impulsionou Campo Grande não só como centro comercial, mas também como polo educacional. E aí as famílias não tão abastadas, mas com recursos do interior, mandavam os filhos para Campo Grande. Os milionários, os grandes latifundiários, iam para o Rio de Janeiro, para São Paulo, mas os médios mandavam para Campo Grande. E com isso, a cidade vai ganhando uma dinâmica. Quando, em 43, Vargas cria a Colônia Agrícola Nacional de Dourados, é construído o ramal até Itaúm, e aquela região, primeiro pelo programa oficial e depois pelos programas particulares de colonização, que dão origem à Nova Andradina, Naviraí, por aí vai, eles são abastecidos por Campo Grande. Campo Grande é que vai permitir o abastecimento de tudo isso. Logo, o comércio ele se fortalece, e quando ele se fortalece, ele se desenvolve mais e mais. Tanto que nós chegamos a ter 2 casas bancárias locais, que era o Banco Financial, da família Coelho, e o Banco do Povo, da família Neder. Tá? Então, vejam que na virada do século, 1950, pelos 150, Campo Grande era a capital econômica do Mato Grosso. E aí, um dado curioso,
Marizinha Bittar e o Paulo Simões estão pesquisando e compreendendo que as elites políticas do Sul deixaram de ter o desejo de um Estado próprio e o projeto era a transferência da capital de Cuiabá para Campo Grande. Porque, a partir dos anos 50, com esse incremento de população que houve no Sul, o eleitorado sulista cresceu. E aí aquela hegemonia das lideranças do Norte ficaram diluídas. Corumbá, nesse contexto, ficou lá e cá. Corumbá é um caso à parte. Corumbá é um programa só para discutir Corumbá e os corumbaenses. É verdade. Paulo, o pessoal me sempre com a questão do tempo. Então, hoje, é possível falar e é necessário falar de uma identidade campograndense? Se é preciso, o que seria isso? O que aponta essa cidade? A partir de várias perspectivas, dos desafios, de uma cidade que caminha para 1 milhão de habitantes, dos vazios urbanos, da inclusão, enfim, quando você olha para Campo Grande, Karine quer completar alguma coisa sobre a atualidade? Tem alguma coisa que... Não, eu ia perguntar exatamente isso, porque nós já chegamos a ter 0 favela e hoje nós temos um pouquinho ainda, né? Voltamos novamente a ter as favelas, enfim. Como é que o senhor vê um futuro para Campo Grande? Um futuro, porque é uma cidade, vamos dizer, grande, mas ainda com aspecto provinciano, né, professor? Eu não diria um provinciano num sentido pejorativo. Não, não. Eu vejo Campo Grande como um lugar onde ainda você Gostoso, vai, você né? caminha e você é reconhecido Sim, pela tua isso, identidade nesse pessoal. sentido. Você raramente é um anônimo em Campo Grande. Mesmo com quase 1 milhão de habitantes. Isso né? eu acho uma coisa fantástica. Veja, a questão populacional, na década dos 70 e do 80, por conta da capital, a população duplicava a cada censo, de sorte que houve um impacto extraordinário e, a partir daí, com a abertura de novas frentes para Rondônia, o norte de Mato Grosso, o processo migratório ele reflui e a cidade cresce num ritmo compatível com a sua economia. Eu sou muito suspeito para falar de Campo Grande porque é minha terra de adoção, não que eu tenha renegado minhas origens do Bexiga, absolutamente, mas eu também sou campograndense. Recebi o título em 99, Pedrinho Kemp era vereador, me concedeu, e eu fiquei mega feliz, eu achei que eu merecia, eu fiquei muito contente e amo essa terra. Então, é meio difícil eu ver defeitos. Eu vejo, por exemplo, um que infelizmente é crônico e que os edis se recusam a enfrentar, que é o problema do transporte coletivo. É muito ruim em Campo Grande desde sempre. E que é uma coisa que precisa melhorar muito. A gente precisa encarar esse desafio, né? A questão habitacional, que quando eu cheguei era premente, porque era muita gente, não tinha casa suficiente, ela hoje me parece equacionada. As próprias habitações ditas subnormais são em uma quantidade relativamente pequena, a gente nem consegue chamar de favela, porque são conjuntos muito pequenos, de 10, 20, 30 habitações. Que é quando a gente pensa numa Rocinha, numa Heliópolis, isso não é favela, no conceito clássico. De todo modo, é preciso pensar em alocar essas famílias. A coisa, na gestão Puccinelli, por exemplo, ele avançou muito nesse aspecto, tanto que zerou. Mas hoje volta, e volta não porque os governantes sejam ineptos, mas é o próprio movimento da população que busca uma saída, ou de pessoas que, por razões diversas, perdem suas condições de vida e vão para a habitação subnormal, né? Mas o poder público precisa, sim, ver isso. Agora, Campo Grande tem serviços de saúde excepcionais. Nós temos 3 cursos de medicina, o que qualifica muito o setor saúde da nossa capital. Temos uma tradição na Secretaria Municipal de Saúde de um serviço muito adequado,
com as UPAs e as unidades básicas de saúde. A educação, igualmente, ela é de boa qualidade, considerado o problema que é nacional de uma crise na educação que não é própria nossa. Enfim, Campo Grande tem um comércio muito vitalizado. Arborizada. Uma cidade gostosa, arborizada. né? Essas avenidas de fundo Largas, de vale que aproveitaram as margens para deixar um colchão de drenagem, ficaram belíssimas, quer dizer, além de inteligentes, são bonitas. Visualmente ela impacta já quem chega, Quando você né? passa, por exemplo, agora os IPs, esse ano as piunas estiveram esplendorosas. Quando você pega as paineiras da Ricardo Banandão, que o Lúdio Coelho plantou, então, vê que interessante, o Arlindo Lima foi pensado esse ano pelo centenário das Figueiras Afonso Pena. O Lúdio Coelho certamente será lembrado também pelas paineiras da Ricardo Brandão. Então nós temos um patrimônio paisagístico, nós temos um patrimônio urbanístico muito bom. Campo Grande é uma cidade muito boa de se viver. Tá certo, queria agradecer imensamente, lamentar o tempo, né? Mas acho que levantou para você que está nos acompanhando essa pergunta, né? Campo Grande, que é essa morena, esse histórico, e você vê quanto mais coisas poderíamos, né? Mas até muda o nosso olhar sobre a cidade. Queria agradecer muito a Karine, mais uma vez, pela boa vontade aqui. Deixar aqui que a gente também vai tá passando esse nosso programa na Rádio Assembleia, né? Ele vai estar no ar na Rádio Assembleia e dizer aqui que foi um privilégio estar aqui com o senhor, com a presença do senhor nesse momento, com você, né? Ele disse que não era para chamá-lo de senhor. E com você, Benhur, também. Obrigado, muito obrigada, Karine, pelo convite. Eu quero mais uma vez agradecer agora publicamente o professor Paulo Cabral. Ele sofreu uma queda esses dias, mas assim mesmo, quando eu liguei para ele, gentilmente, acho que ele nem entendeu o que era o convite, ele já aceitou, porque ele gosta de debater, sempre foi um intelectual muito próximo dos movimentos, nunca se recusou, em vários fóruns, é bom dizer, né? Sim. O Paulo Cabral, ele transita em todas as correntes de pensamento. Temas. É verdade, ele transita em todos os meios, porque ele tem primeiro, essa paixão que ele passou aqui agora. Paulo, obrigado. Não um abraço. Para nós foi uma honra. Eu que agradeço de poder louvar a minha cidade. Que bonito. Sextou na Assembleia Legislativa com o tema Campo Grande. Quem é essa morena? Um abraço.